Você já se perguntou por que Maomé, um dos líderes religiosos mais influentes da história, não é mencionado na Bíblia? Será que ele deveria estar lá? Ou há algo mais por trás disso? Maomé, conhecido como Muhammad pelos muçulmanos, é uma figura central no Islã e reverenciado como seu profeta final. Embora ele não seja mencionado diretamente na Bíblia, sua vida e missão tiveram um impacto profundo na história religiosa e cultural do mundo. Para compreender sua relevância, é essencial analisar sua origem, sua missão e como ele transformou o curso da história. Maomé nasceu por volta do ano 570 d.C., em Meca, uma cidade na Arábia Saudita moderna. Ele veio de uma família da tribo Quraysh, mas sua infância foi marcada por tragédias. Órfão de pai antes mesmo de nascer e de mãe aos 6 anos, ele foi criado por seu avô e, posteriormente, por seu tio Abu Talib. Crescendo em um ambiente comercial, Maomé se tornou um mercador respeitado, conhecido por sua integridade e honestidade, ganhando o apelido de Al-Amin, o confiável. Casou-se aos 25 anos com Khadija, uma rica viúva que se tornou sua maior apoiadora nos anos seguintes. Aos 40 anos, Maomé alegou ter recebido sua primeira revelação do anjo Gabriel, enquanto meditava em uma caverna no Monte Hira. Essas mensagens, segundo ele, foram revelações diretas de Deus, ou Alá em árabe, que posteriormente se tornariam o Alcorão, o livro sagrado do Islã. A partir desse momento, Maomé se declarou um profeta enviado para restaurar a verdadeira adoração a Deus, denunciando a idolatria que dominava a sociedade árabe de sua época. Sua mensagem enfatizava o monoteísmo, a justiça social e a submissão total à vontade divina. Os muçulmanos o chamam de o último profeta, porque acreditam que ele é o selo da profecia, encerrando a longa linhagem de mensageiros divinos, que inclui figuras bíblicas como Adão, Noé, Abraão, Moisés e Jesus. Se este conteúdo está tocando seu coração, deixe seu like. Cada clique ajuda a espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Não perca a oportunidade de crescer na fé. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Assim você será notificado sempre que trouxermos novos ensinamentos e reflexões. Seu apoio é fundamental para a nossa missão. Junte-se a nós nessa jornada de fé e que Deus continue abençoando sua vida. Para os seguidores do Islã, Maomé foi escolhido para entregar a revelação final e completa de Deus, corrigindo e confirmando as escrituras anteriores. Essa crença se baseia em passagens do Alcorão, como Surata 33, 40, que afirma que ele é o selo dos profetas. Historicamente, Maomé desempenhou um papel revolucionário. Após anos de perseguição em Meca, ele migrou para Medina em 622 d.C., evento conhecido como Hégira, que marca o início do calendário islâmico. Em Medina, ele não apenas liderou espiritualmente, mas também politicamente, unificando tribos árabes e estabelecendo uma comunidade baseada nos princípios do Islã. Sob sua liderança, o Islã se expandiu rapidamente, transformando a Península Arábica. O impacto de Maomé vai além de sua época. Ele é visto como um legislador, um líder militar e um reformador social. Suas ações e ensinamentos moldaram a base da civilização islâmica, que influenciou a ciência, a cultura e a política por séculos. Mesmo hoje, suas palavras e exemplos são seguidos por mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo, tornando-o uma das figuras mais influentes da história humana. O Islã afirma que Maomé foi predito nas escrituras cristãs, apontando para passagens específicas na Bíblia como evidência. Esse argumento é central para a apologética islâmica, que busca validar Maomé como parte da continuidade da revelação divina. Entre as passagens mais frequentemente citadas estão Deuteronômio 18 e João 14:16. No entanto, a interpretação dessas escrituras é amplamente debatida, com teólogos cristãos oferecendo explicações que divergem profundamente das alegações islâmicas. Para entender essa questão, é necessário analisar os textos bíblicos e avaliar o que eles realmente significam à luz do contexto e da teologia cristã.
Deuteronômio 18 e 18 é um texto frequentemente usado pelos apologistas islâmicos. Ele diz: suscitarei para eles um profeta como você, do meio dos seus irmãos. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Os muçulmanos argumentam que esse profeta é Maomé, apontando para características que, segundo eles, se aplicam ao fundador do Islã. Como Moisés, Maomé foi um líder político, legislador e mediador entre Deus e os homens. Além disso, os muçulmanos interpretam seus irmãos como uma referência aos ismaelitas, que seriam irmãos dos israelitas por meio de Ismael, filho de Abraão. No entanto, a explicação cristã para Deuteronômio 18 e 18 aponta para Jesus Cristo como o cumprimento dessa profecia. Primeiro, a frase "do meio dos seus irmãos" é entendida pelos cristãos como uma referência direta ao povo de Israel, e não aos descendentes de Ismael. Além disso, no Novo Testamento, Jesus é frequentemente comparado a Moisés. Atos 3:20 e 2 a 23. Hebreus 3:1 a 6. Ele é descrito como aquele que fala as palavras de Deus de forma perfeita e final. João 12:40 e 9 a 50. Diferentemente de Maomé, Jesus não apenas entregou a mensagem de Deus, mas ele próprio é a palavra de Deus. João 1:1 a 14. Outro texto citado pelos muçulmanos é João 14:16, onde Jesus promete enviar outro Consolador. Os apologistas islâmicos interpretam o termo Consolador como uma referência a Maomé, sugerindo que ele seria o cumprimento dessa promessa. Eles argumentam que Maomé veio para guiar a humanidade após Jesus, completando a revelação divina. No entanto, os cristãos entendem que o Consolador mencionado é o Espírito Santo, como explicado no contexto dos capítulos 14 a 16 de João. E Jesus descreve o Consolador como o Espírito da Verdade, que habitará nos crentes e os guiará em toda a verdade. João 14:17, 16:13. Essa interpretação é reforçada pelo cumprimento dessa promessa no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Atos 2. A diferença fundamental entre as profecias bíblicas e as reivindicações de Maomé está no propósito e na pessoa central das Escrituras. Na Bíblia, todas as profecias apontam para Cristo como o cumprimento final da revelação divina. Ele é o Alfa e o Ômega. Apocalipse 22:13. O centro da história da redenção. Por outro lado, o Islã posiciona Maomé como a culminação da linha profética, o que entra em conflito com a visão cristã de que Cristo é o ponto final e insuperável da revelação de Deus. Essa diferença teológica cria uma ruptura clara entre as interpretações cristãs e islâmicas das Escrituras. A Bíblia contém inúmeras advertências sobre falsos profetas, destacando o perigo de líderes espirituais que afirmam falar em nome de Deus, mas que na verdade conduzem as pessoas ao erro. Jesus, em Mateus 7,15, alertou: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Este aviso reflete a natureza enganosa dos falsos profetas, que se apresentam de maneira convincente e piedosa, mas cujas intenções e frutos são destrutivos. Em 2 Pedro 2, o apóstolo Pedro reforça esse ensinamento, afirmando: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Com base nesses textos e outros semelhantes, os cristãos acreditam que é fundamental discernir os verdadeiros profetas dos falsos. O critério mais evidente está nos frutos de sua vida e ensinamentos, como Jesus destaca em Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecereis. Um verdadeiro profeta viverá uma vida de obediência a Deus, e sua mensagem sempre estará em total conformidade com as Escrituras já reveladas. Outro critério está em Deuteronômio 18:21 a 22, onde é dito que uma profecia genuína sempre se cumprirá. Se aquilo que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir,
será uma mensagem que o Senhor não falou. Ao analisar Maomé sob esses critérios, surge uma questão controversa no diálogo interreligioso. Para os muçulmanos, Maomé é o último profeta enviado por Deus, cujo Alcorão é visto como a revelação final e perfeita. Ele foi um líder político e religioso que transformou a Península Arábica, unindo tribos sob a bandeira do Islã. Sua vida, no entanto, apresenta desafios significativos à luz dos critérios bíblicos. Primeiro, há a questão de sua mensagem ser distinta das escrituras anteriores. O Alcorão, apesar de compartilhar temas e figuras com a Bíblia, apresenta conceitos teológicos divergentes, como a negação da divindade de Cristo e da Trindade. De acordo com Gálatas 1:8, qualquer mensagem que contradiga o Evangelho de Cristo é considerada amaldiçoada. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Além disso, os cristãos questionam os frutos de Maomé, avaliando aspectos de sua vida e ensinamentos que podem entrar em conflito com os padrões bíblicos de santidade e amor. Por exemplo, enquanto Jesus ensinou a amar até os inimigos, Mateus 5:44, há passagens no Alcorão e na tradição islâmica que envolvem guerras e coerção religiosa. Outro ponto levantado é que Maomé nunca realizou milagres confirmados como prova de sua missão profética, algo que frequentemente autenticava os profetas na Bíblia, como Moisés ou Elias. Os cristãos, portanto, enxergam essa ausência de sinais como uma dificuldade em validar Maomé pelos critérios bíblicos. Em última análise, a comparação entre Maomé e o conceito bíblico de um profeta verdadeiro ou falso reflete profundas diferenças entre o cristianismo e o Islã. Enquanto os cristãos sustentam que a revelação final e completa foi dada em Jesus Cristo, o Islã apresenta Maomé como o encerramento dessa linha profética, criando um ponto de tensão teológica. Os conflitos entre o Islã e o cristianismo são fundamentados em diferenças teológicas profundas, particularmente em torno da identidade de Jesus Cristo, o papel da salvação e a relação entre as escrituras sagradas de ambas as religiões. Enquanto ambas compartilham raízes históricas em Abraão e reconhecem figuras bíblicas como Moisés, os pontos de divergência são significativos e afetam diretamente as crenças centrais de cada fé. No cristianismo, Jesus Cristo é a figura central e é considerado o Filho de Deus, Deus encarnado, que veio ao mundo para redimir a humanidade do pecado. João 14:6 resume essa visão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para os cristãos, essa declaração coloca Jesus como a única fonte de salvação e o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2:5. A vida, morte e ressurreição de Jesus são vistas como o cumprimento das promessas messiânicas do Antigo Testamento, oferecendo redenção eterna a todos os que creem. Por outro lado, no Islã, Jesus, chamado de Isa, é visto como um dos grandes profetas, mas não como o Filho de Deus ou Salvador do mundo. O Alcorão nega explicitamente a divindade de Jesus e sua morte na cruz, alegando que ele foi levado aos céus por Deus antes de ser crucificado. Surata 457 a 158. Em vez de ser o redentor da humanidade, Jesus no Islã é considerado um precursor de Maomé e desempenha um papel importante no final dos tempos, mas sem a conotação divina que o cristianismo lhe atribui. Essa diferença fundamental sobre Jesus cria uma tensão teológica inevitável. Para os cristãos, negar a divindade de Cristo é rejeitar o núcleo da fé cristã, enquanto, para os muçulmanos, atribuir divindade a Jesus é uma forma de shirk, ou associação de parceiros com Deus, o maior pecado no Islã. Outro ponto de conflito está na maneira como Maomé se relaciona com o cristianismo e a Bíblia. No Alcorão, Maomé é apresentado como o selo dos profetas, aquele que traz a revelação final de Deus à humanidade. Surata 33:40. No entanto, ele também faz afirmações sobre as escrituras cristãs, alegando que a Torá e o Evangelho são revelações divinas, mas que foram corrompidas ao longo do tempo. Essa acusação de corrupção é usada no Islã para justificar as diferenças entre a Bíblia e o Alcorão,
apresentando a mensagem de Maomé como a correção das escrituras anteriores. Do ponto de vista cristão, essa afirmação representa um desafio direto à fé. A Bíblia ensina que toda a escritura é inspirada por Deus, 2 Timóteo 3,16, e que a palavra de Deus permanece para sempre, Isaías 48. A acusação de corrupção não apenas nega a integridade da mensagem bíblica, mas também questiona o papel de Jesus como o cumprimento das profecias messiânicas e como a revelação suprema de Deus. Maomé, portanto, é visto pelos cristãos como uma figura que não apenas compete pela autoridade espiritual, mas também como alguém que traz uma mensagem que, aos olhos da fé cristã, contradiz e distorce os fundamentos da Bíblia. Essa tensão teológica tem moldado o relacionamento entre cristãos e muçulmanos ao longo da história e continua a ser um ponto de debate significativo entre as duas religiões. A Bíblia apresenta Jesus Cristo como a culminação de toda a revelação divina, sendo ele a manifestação final e perfeita da vontade de Deus para a humanidade. Em Hebreus 1:1-2, o escritor declara: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Essa passagem estabelece que Jesus não é apenas mais um profeta, mas a própria palavra viva de Deus, encerrando a necessidade de outras revelações posteriores. O ministério de Jesus é único em seu alcance e impacto, pois ele cumpriu todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento e trouxe uma nova aliança entre Deus e os homens, estabelecida por meio de seu sacrifício na cruz. Com a ascensão de Cristo ao céu, ele prometeu enviar o Espírito Santo para habitar nos crentes, guiando-os em toda a verdade e sendo a presença de Deus com eles. Em João 14:26, Jesus afirma: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O papel do Espírito Santo é central no plano divino, substituindo a necessidade de profetas humanos. Enquanto os profetas do Antigo Testamento eram intermediários entre Deus e o povo, o Espírito Santo agora habita diretamente em cada crente, capacitando-o a compreender as Escrituras e a viver em obediência a Deus. Em João 16:13, Jesus declara: quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Essa promessa reafirma que a revelação divina continua por meio do Espírito, mas dentro dos limites das Escrituras já dadas. Diante dessa perspectiva, a Bíblia não menciona explicitamente Maomé, que surgiria séculos depois de Jesus, nem outros líderes religiosos posteriores. Para os cristãos, isso reflete a completude da revelação em Cristo. A ausência de referências diretas a figuras como Maomé reforça a visão de que Jesus é a última palavra de Deus, conforme mencionado em Hebreus. Além disso, em Gálatas 1:8, Paulo adverte contra qualquer evangelho que contradiga a mensagem de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. O cristianismo entende que qualquer mensagem ou profeta posterior a Cristo deve ser avaliado à luz das Escrituras. A mensagem de Maomé, contida no Alcorão, diverge em pontos fundamentais da Bíblia, especialmente no que diz respeito à divindade de Jesus, sua morte e ressurreição, e o conceito de salvação. Para os cristãos, essas diferenças indicam que Maomé não pode ser considerado um profeta legítimo, segundo os critérios bíblicos. A questão também envolve o propósito da revelação divina. A Bíblia afirma que Jesus veio para revelar plenamente o Pai e reconciliar a humanidade com Deus. Em contraste, qualquer mensagem que proponha uma nova revelação ou corrija a anterior é vista pelos cristãos como incompatível com a soberania e perfeição de Deus. Assim, o surgimento de figuras proféticas pós-Jesus é tratado com cautela e comparado rigorosamente às Escrituras. O cristianismo e o Islã são duas das maiores religiões do mundo, ambas com raízes que se entrelaçam na história bíblica,
particularmente na figura de Abraão. Apesar dessas conexões, há diferenças profundas e fundamentais que moldam a fé, a adoração e a visão da eternidade de cada tradição. Um dos pontos mais evidentes de conexão entre a Bíblia e o Alcorão é a reverência compartilhada por figuras como Abraão, Moisés e outros profetas. No Islã, Abraão, Ibrahim, é considerado um exemplo de submissão total a Deus e um dos principais patriarcas da fé. Assim como na Bíblia, o Alcorão descreve o chamado de Abraão para deixar sua terra e seguir a orientação de Deus, além de sua disposição de sacrificar seu filho em obediência divina. Surata 37, 100-107. No entanto, os muçulmanos acreditam que o filho oferecido foi Ismael, enquanto os cristãos e judeus afirmam que foi Isaque. Uma divergência significativa que reflete a separação histórica e teológica entre os povos de Ismael e Isaque. Moisés, Musa, também é altamente reverenciado no Islã como o profeta que recebeu a Torá, Taurat. No Alcorão, ele é retratado como um líder escolhido por Deus para libertar os israelitas da escravidão no Egito, um relato que se alinha ao êxodo bíblico. Além disso, ambos os livros sagrados falam sobre a importância da lei de Deus dada a Moisés. Embora no cristianismo, essa lei seja interpretada à luz do cumprimento em Jesus Cristo. No entanto, as semelhanças terminam quando se trata de questões fundamentais sobre quem é Deus e quem é Jesus. No cristianismo, Deus é entendido como uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa crença é central para a fé cristã e é expressa em passagens como Mateus 28:16, onde Jesus ordena o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por outro lado, o Islã é rigidamente monoteísta e rejeita a ideia da trindade, considerando-a uma forma de shirk, ou associação de parceiros com Deus. O Alcorão afirma claramente: não existe Deus senão Alá. Surata 3:18. A identidade de Jesus é outra diferença crucial. Para os cristãos, Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido e o Salvador do mundo, cuja morte e ressurreição proporcionam a salvação eterna. João 3:16. Já no Islã, Jesus, Isa, é reconhecido como um grande profeta, mas não como divino. O Alcorão nega sua crucificação e ressurreição, afirmando que ele foi elevado aos céus por Deus antes de ser morto. Surata 457-158. Essa diferença é central, pois para os cristãos, a salvação depende da fé em Jesus como Deus encarnado e no sacrifício redentor na cruz. Essas divergências moldam profundamente a fé e a visão de eternidade de cada religião. Para os cristãos, a eternidade é alcançada por meio da graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Efésios 2:8-9. No Islã, a salvação é baseada na submissão a Alá e na prática das boas obras, com a esperança de que os atos de cada pessoa pesem mais a favor no dia do juízo. Surata 23, 102-103. Esses contrastes fundamentais mostram como as diferenças sobre a natureza de Deus e a identidade de Jesus moldam não apenas a fé diária, mas também a perspectiva de destino eterno para cristãos e muçulmanos. Ao refletirmos sobre as interseções e conflitos entre o Islã e o cristianismo, ou mesmo sobre a figura de Maomé à luz da Bíblia, somos levados a uma lição espiritual que transcende debates teológicos: a importância do discernimento espiritual. A Bíblia é clara ao advertir os cristãos a testarem tudo aquilo que ouvem, leem ou acreditam. Em 1 João 4:1, o apóstolo escreve: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Essa instrução é tão relevante hoje quanto foi no passado. Vivemos em uma era em que informações, crenças e ideologias são disseminadas rapidamente. Assim como os primeiros cristãos enfrentaram desafios para discernir a verdade em meio a ensinamentos conflitantes, nós também precisamos de um olhar atento e uma mente fundamentada na palavra de Deus para reconhecer o que é verdadeiro e o que não é.
O discernimento espiritual, no entanto, não é algo que vem naturalmente. Ele exige esforço, estudo e oração. A Bíblia nos chama a meditar nas Escrituras dia e noite. Salmos 1:2. E a buscar a sabedoria de Deus para entender as coisas espirituais. Tiago 1:5. Quando não investimos tempo no estudo da Bíblia, corremos o risco de aceitar como verdade aquilo que contradiz os ensinamentos de Cristo. Um exemplo disso é como diferentes tradições religiosas interpretam textos das Escrituras de formas divergentes. Enquanto alguns veem em Deuteronômio 18:18 ou João 14:16 referências a Maomé, a análise cuidadosa do contexto e da intenção do texto nos mostra que essas passagens apontam para Jesus Cristo e o Espírito Santo, respectivamente. Essa clareza só vem quando examinamos a Bíblia com seriedade e buscamos entender suas palavras no contexto mais amplo da história da salvação. Outro ponto que a história nos ensina é a necessidade de humildade e amor no diálogo com pessoas de diferentes crenças. Em 2 Timóteo 2:24-25, Paulo orienta que o servo do Senhor não deve ser briguento, mas gentil para com todos, capaz de ensinar e paciente ao corrigir. Isso significa que, enquanto buscamos a verdade, devemos fazê-lo com um coração disposto a ouvir e com um espírito de graça. A questão que fica para nós é: estamos nos dedicando o suficiente para conhecer a palavra de Deus e aplicá-la às nossas vidas? Será que temos buscado discernir entre a verdade e a mentira? Ou temos nos deixado levar por ideias que não resistem ao teste das Escrituras? Pense nisso. A Bíblia não apenas nos oferece orientação sobre como identificar o erro, mas também nos equipa para viver de forma íntegra e fundamentada na verdade. Se você acredita que precisamos aprofundar nossa compreensão da palavra de Deus para enfrentar os desafios espirituais do nosso tempo, deixe sua opinião nos comentários. Se você quer saber mais sobre como a Bíblia aborda temas polêmicos e atuais, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar este conteúdo com alguém que precisa ouvir essas reflexões. Se você se sentiu inspirado por tudo o que discutimos até agora, prepare-se. O vídeo ao lado trará revelações que podem mudar a forma como você vê sua própria fé. Não fique de fora dessa jornada transformadora. Clique e descubra o que vem a seguir.